Olá a todos e todas. Eu sou a professora Ana Paula Mafia Policarpo, sou assistente social do Tribunal de Justiça de Rondônia há 11 anos e estou aqui hoje nesse vídeo, nessa aula, conversar um pouquinho com vocês sobre pesquisa social e produção de conhecimento em serviço social. Então, essas coisas esses temas estão atrelados, né? Claro que uma vez ou outra a gente vai lá e volta cá, porque a gente divide os temas didaticamente, mas eles estão entrelaçados, né? Então não é possível separá-los em todo momento, eles estão interrelacionados. Bom, eu organizei essa temática trazendo algumas conceituações importantes para compreender o assunto. Eu vou falar primeiro de pesquisa social para depois falar da produção do conhecimento em serviço social. E eu escolhi alguns autores que são autores que sintetizam, né? Mas principalmente caem também em concursos públicos, né? São autores que geralmente são clássicos do serviço público e trouxe também para vocês algumas reflexões a respeito desses temas, né? Desse assunto. Bom, eu vou começar então trabalhando alguns conceitos da Mioto, né, que são pesquisa social, teoria, método, criatividade, né, da Mioto, da Maria Cecília de Souza Minayo, perdão, a Mioto não, a Minayo, né, ela trabalha esse texto, pesquisa social, que é muito comum cair em concurso público, e ela traz algumas considerações importantes para a gente entender a prática mesmo da pesquisa social, tá? Então vamos entender um pouquinho isso para entender os rebatimentos disso, né? Mas no final eu falo para vocês a questão da produção do conhecimento em serviço social. Bom, a Minayo ela traz uma consideração, né, que ela trabalha em torno do tema do trabalho de campo, né, que ela traz como uma descoberta e uma criação. Então, ela concebe o campo de pesquisa como um recorte, ou seja, não é a totalidade, não é a complexidade, né? É o recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estudado a partir das concepções teóricas que fundamentam o objeto de investigação. Então, basicamente, ela apresenta esse conceito, né, de campo de pesquisa. Então, tendo em vista que o campo é uma área determinada e limitada pelo pesquisador, né, tendo em vista que é impossível pesquisar numa única pesquisa toda a complexidade, então é um recorte. E dentro desse recorte, né, o trabalho de campo ele tem suas peculiaridades. Então, o que a Minayo apresenta como essas peculiaridades, né? O conhecimento dos sujeitos e os intercâmbios, né? Os relacionamentos, as relações, né? A apresentação de uma proposta de estudo, que inclusive no texto dela, ela traz especificações sobre o que deveria conter nessa proposta de estudo, né? Que deve ser uma pesquisa realizada, conquistada na base do diálogo e não da obrigatoriedade, cultivar o envolvimento compreensivo, né, nesse trabalho de campo, e posicionamentos de superioridade e inferioridade que devem ser evitados. Então, dadas essas dicas, né, da autora sobre essas questões básicas, que envolvem algumas questões éticas e a questão do próprio princípio democrático da pesquisa, de não ser obrigatório, mas de trabalhar o diálogo, né, o envolvimento compreensivo, e não só, eu sou o pesquisador, eu não quero saber de nada fora da minha pesquisa, não quero saber das dificuldades, da realidade total, enfim, né?
ela apresenta essas questões do conhecimento dos sujeitos, intercâmbios, proposta de estudo muito clara, baseada no diálogo, não na obrigatoriedade, o envolvimento compreensivo e o posicionamento. Né? Eu não sou nem superior, nem inferior, eu sou um ser humano, assim como outro ser humano, e a gente trabalhar essa questão das relações de poder dentro dessa pesquisa. E aí, ela coloca também algumas fases, então o que ela sugere, né, como, digamos, facilitador ou como percurso a ser seguido nesse trabalho de campo, né? O primeiro que ela coloca seria a entrada no campo, quando eu vou no território, né? Quando eu conheço o território, que a gente mapa não é território, né? Então, quando eu olho um mapa é diferente de estar no território. Então, estar no território, a aproximação gradual com as pessoas, o respeito às pessoas, à comunidade, à instituição, o conhecimento dos sujeitos e os intercâmbios, né, que ela coloca anteriormente, então ela coloca nessa fase, após o respeito, a apresentação da proposta de estudo para essa comunidade, para essas pessoas ou para essa instituição, a conquista baseada no diálogo, o envolvimento compreensivo e os posicionamentos. O trabalho de campo, né, ainda devem ter alguns cuidados. Por exemplo, né, ela coloca o que eu quero exatamente com essa pesquisa. Eu quero apenas confirmar o que eu já sei ou eu quero realmente compreender o campo, ampliar o campo de análise, né? E aí ela sugere esse retorno dos resultados para futuras pesquisas e ficar fazendo esse movimento de analisar os resultados, retornar os resultados para futuras pesquisas, né, de documentação e tudo mais. Dentro das estratégias também para a entrada nesse trabalho de campo, já que eu tenho que fazer aquele movimento de conhecimento dos sujeitos e esse intercâmbio, ela fala um pouquinho sobre as entrevistas. E aí, conceituando e dando algumas ideias, né, sobre entrevista, ela fala que entrevista não é uma conversa despretensiosa e neutra, né, dentro de uma perspectiva crítica, essa na questão da neutralidade não existe. Ela pode ser individual ou coletiva e é uma conversa a dois ou mais, né, com propósitos bem definidos. Então, quando ela pede para traçar aquele plano de trabalho, é porque quando eu vou iniciar essa conversa com o indivíduo, eu preciso de transparência, né? Ele precisa saber exatamente por que ele está ali, né? E os dados subjetivos como fonte secundária, né? O censo, as estatísticas, e aí depois, né? Os valores, as opiniões, as atitudes. Essa entrevista é capaz de coletar esses dados subjetivos, né? Valores, opiniões, atitudes, e ter os censos e as estatísticas como fonte secundária. E aí essas entrevistas também podem ser estruturadas, semi-estruturadas ou não estruturadas, né? A estruturada seria como se fosse um formulário, né? Então que a pessoa, ou o próprio pesquisador ou a própria pessoa preenche de forma fixa e igual para todos, né? Ou com perguntas idênticas que serão feitas a todos. Essa semi-estruturada, eu tenho um roteiro, mas eu posso ir além desse roteiro. Essa não estruturada, eu deixo a conversa fluir no rumo que ela tomar, né? Então tem essas diferenciações. Essa entrevista pode ser mais aprofundada, ela coloca, né? Com discussões de grupo, histórias de vida. Então, essas entrevistas podem ser como podem ser individuais ou coletivas, podem ser mais aprofundadas, aumentando, né, discussões de grupo, história de vida, que é uma entrevista mais aprofundada, ou ela pode ser mais superficial, voltada para um determinado objetivo, dependendo, né? Tem as possibilidades
das anotações simultâneas ou gravações, e isso deve ser acordado com o participante da pesquisa, né? Se eu posso fazer anotações durante a entrevista ou se isso vai ser gravado, com que autorização, né? Foto e filmagem também, seja para o diário de campo, seja para o próprio relatório, mas isso tudo tem que estar acordado com as partes, né? A observação participante, eu estou fazendo aqui um resumo, né, muito básico, né, sobre essas questões que ela traz no livro dela como interessantes e que são questões que podem sim cair em concurso. Em outro momento, em outro capítulo também, ela trata sobre a observação participante e aí ela coloca o observador como parte do contexto de observação, né? Então, a observação participante, eu não só sou aquele que olho, eu sou aquele que participa daquele movimento. Geralmente, é como eu fazer uma pesquisa numa aldeia indígena se eu nunca fui e não faço parte daquele contexto. Então, né, primeiro, antes de começar a pesquisa, eu preciso vivenciar o cotidiano daquele movimento social, daquela instituição, daquela situação, para que essa observação participante, eu não só olho, eu vivencio aquele movimento, né? Então, tem peculiaridades. E aí ela coloca, né, como uma possibilidade de modificar e ser modificado. Então, é também um momento muito rico para o pesquisador, né? Implica nesse pesquisador ser aceito pelo grupo, então não sou eu, pesquisadora, que precisa aceitar o grupo, é o grupo que precisa me aceitar, né? E precisa ter a capacidade de observador, assim como a capacidade de respeito, de vivenciar, né? E se permitir viver aquele momento para entender o que as pessoas que passam por ele também sentem. O pesquisador, ela conceitua como aquele mediador entre a análise e a produção de informações. Então, as pessoas vivenciam aquela situação e eu, enquanto pesquisador, vou fazer essa mediação entre produzir as informações, né, ou seja, coletar essas informações e analisá-las, retorná-las aos donos das informações, que não é o pesquisador, é a comunidade pesquisada, os indivíduos, né, para que aquela análise passe pelo crivo de entender se é aquilo mesmo que o pesquisador entendeu, né? E o pesquisador, ao se empenhar em gerar conhecimentos, não se pode reduzir a pesquisa à denúncia e nem substituir aos grupos estudados em suas tarefas político-sociais. Então, ou seja, o pesquisador não é o próprio promotor da mudança, né? A mudança, ela ocorre pela comunidade, né? E não sou eu, enquanto pesquisador, que vou fazer todo esse processo de mudança político-social. O pesquisador tem as suas limitações de atuação e sozinho, né, não pode pegar para si toda essa responsabilidade. Em relação ao outro capítulo, né, que ela fala sobre as análises de dados em pesquisa qualitativa. Então, ela apresenta alguns problemas, né, que podem ocorrer nesse tipo de pesquisa qualitativa, que seriam, por exemplo, nas entrevistas, por exemplo, na própria observação, os dados coletados serem insuficientes para responder às problemáticas e hipóteses levantadas naquele projeto de trabalho, e o pesquisador tem que voltar para coletar novos dados, né? E a fundamentação teórica também ser insuficiente para interpretar aquela situação, né? A análise na pesquisa qualitativa, ela implica contemplar a exposição e interpretação dos dados coletados. Então, a análise não é apenas apresentar os dados, é interpretar esses dados coletados, né? E a própria Minayo, ela trabalha essa questão da análise constante, ou seja,
há vários estudiosos que defendem inúmeras coisas. A Binay, ela defende essa análise constante, ou seja, eu coleto um dado, eu volto, eu já analiso, eu já começo a refletir a respeito disso. E aí eu vou, coleto mais, analiso, coleto mais, ou seja, é análise constante. Eu não coleto tudo de todas as pessoas para depois começar a análise. Então tem uma diferença. Eu tenho um resultado quando eu faço essa análise constante e tenho outro resultado quando eu faço essa análise ao final. Então, né, a proposta e sugestão dela é que a gente faça essa análise constante. Coletou o dado, analisa. Não que no final a gente não possa mudar de opinião, mas que essa análise contínua nos ajuda para a próxima coleta de dados, que nos ajuda para a próxima coleta, que nos ajuda e a gente vai aprofundando todas essas questões. A Minayo, ela pensa também em 3 obstáculos para esse momento de análise, que é a apresentação dos dados e interpretação. Né? O mito da transparência dos resultados, ficar numa simplificação, superficialidade, imediaticidade, equívocos, pensando que os resultados são muito claros e não aprofundar. Né? Ela diz que pode ser um obstáculo para essa análise. O envolvimento, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, a pesquisa participante. Então, o envolvimento e aí acabar se esquecendo de perguntar os significados para o outro. Porque vocês sabem que a palavra, para mim, tem um significado, para o outro pode ter outro significado. Então, quando há esse envolvimento, sem esse cuidado, corre-se o risco de a pessoa me falar uma palavra e eu dar o meu significado, não o significado que a pessoa dá para aquela situação. E a dificuldade de articulação dos dados com as teorias mais amplas, né? Buscar maior fundamentação e a própria experiência do pesquisador ajuda muito nisso, leitura, conhecimento, né? E uma das finalidades, algumas, né, das finalidades dessa análise seria a compreensão global, né, dos dados coletados, confirmar ou não as questões formuladas e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, buscando o contexto cultural, socioeconômico, histórico daquela situação. A Minayo, ela faz uma espécie de proposta dialética, né, dentro do tema da pesquisa social, e ela propõe um método hermenêutico dialético, né, quando a fala dos atores sociais é situada no contexto, né? Então tem o interior da fala, a especificidade histórica e totalizante que produz a fala. Então a fala não é um único objeto, mas é a contextualização histórica e totalizante de que lugar fala esse sujeito, né? Qual é a história de vida dele, em que momento histórico ele viveu, quais são as condições de trabalho que marcam essa crença, esse comportamento, essa fala, enfim, né? Ampliar para além daquela fala. Ainda nessa questão da análise, então ela fala da exposição dos dados coletados e também da interpretação. Então, um primeiro nível de interpretação, e aí se nós pensarmos assim dentro do método dialético que ela propõe, né? Que a gente pensa totalidade, particularidade, singularidade. Eu gosto dessa ideia do funil para a gente pensar isso. Então, o primeiro nível de interpretação que ela coloca para qualquer assunto seria esse nível mais amplo da conjuntura, né? Um nível socioeconômico, político, do grupo social a ser estudado. O segundo nível, né? Começando a afunilar isso, seriam os fatos surgidos na investigação mesmo, essa comunicação individual, a observação da conduta e dos costumes dentro da instituição, a observação de cerimônia e rituais. E o último ponto seria essa análise mais micro, né? E os passos para operacionalização da proposta seria a ordenação dos dados, a classificação dos dados,
né, e a análise final. Então, eu organizo os dados, eu classifico e eu analiso, né, no final. Então, essas são algumas considerações que a Minayo traz em relação à pesquisa social. Então, ela traça esses caminhos, traz algumas considerações éticas, a proposta dialética dentro da totalidade, particularidade, singularidade, né? Então, ela traz aí algumas reflexões bastante interessantes para nós conseguirmos realmente realizar a pesquisa. E aí, pensando nisso, eu quero trazer algumas reflexões para vocês, porque recentemente, no final de 2020, eu, junto com o CRES aqui de Rondônia, eu realizei uma pesquisa que eu estava fazendo na época sobre educação, produção e publicização de artigos e de textos, de pesquisas relacionadas ao serviço social. E aí nós compreendemos o quanto a pesquisa social ainda é um dilema a ser enfrentado endogenamente, né? Dentro da própria profissão. Então, a gente ainda observa profissionais com formação precarizada. Isso a gente está falando de diversas situações, né? De ensino precarizado de forma geral, profissionais que não compreenderam que pesquisa é implícita da nossa profissão, ou seja, é algo que precisa fazer parte da nossa atuação profissional, como forma de fortalecer a atuação profissional, de buscar problematizar a própria intervenção, de ampliar o conhecimento e daquela realidade, porque uma realidade não é igual à outra, nós estamos falando de contextos diferentes. A realidade lá de São Paulo, Rio de Janeiro, né, de Brasília, do Nordeste, do Sul, do Norte, tem peculiaridades, né? E algumas similaridades, outras situações que precisam ser combatidas. Então, se nós não pensarmos isso, e até na minha região mesmo, se eu descobrir uma peculiaridade da minha região, os outros profissionais que trabalham nessa região não têm acesso a essa pesquisa. Então, pesquisar e publicizar. Fora do contexto acadêmico, inclusive, né? Isso precisa fazer parte da profissão enquanto instituição, não necessariamente ligada com a academia, e que isso é, sim, trabalho do assistente social. Então, é por isso, né, que desde a implantação do novo currículo mínimo de serviço social, foi inscrito, desde 1982, a matéria pesquisa, né, que após muitos desdobramentos, diferentes unidades de ensino, que contou com a assessoria da ABES na época, nem era a ABEPS, né, a ABES, e passa a fazer parte a disciplina de pesquisa passa a fazer parte como disciplina obrigatória para o curso de serviço social. Então, não é à toa que é uma disciplina obrigatória, né? Então, esse período de 79 a 82, houve uma discussão sobre a importância da pesquisa, e é extrapolante aos muros das universidades, né? Já que as associações regionais e nacionais da categoria refletem sobre a questão. É um movimento de avanço da pesquisa na nossa área e evita que nós estejamos o tempo todo importando teoria. Então, claro que estamos, né, fazemos parte das ciências sociais, mas se nós não produzirmos conhecimento sobre nós mesmos, a gente vai ficar importando teorias de outras matérias que não necessariamente refletem toda a totalidade da nossa ação profissional, né? Então, é um avanço da pesquisa internamente, mas também é um avanço do conhecimento,
nós somos produtores de conhecimento, sim, né? E o reconhecimento da pesquisa como um processo de trabalho do serviço social é fundamental, tá? Então, não é à toa que a Minayo traz um livro especificamente, não é a única, né, mas é uma das autoras, que trabalha de forma muito prática essa questão da pesquisa no dia a dia profissional. E a Setúbal, né, já em 2013, ela traz algumas considerações também, né, sobre essa questão da pesquisa, e lá nos slides tem as referências bibliográficas para vocês, se quiserem consultar, né. Ela fala que os profissionais precisam se comprometer de forma consciente, né, e crítica com a prática da pesquisa. Então, não é algo neutro, haverá contradições entre as demandas institucionais, as demandas profissionais e as demandas societárias, e que essas contradições precisam ser mediadas por nós, né, mas de forma consciente assumir como uma ação profissional, como um processo de trabalho profissional. E tem dificuldades, é claro, né? A gente está falando de instituições em tempos de Estado capitalista, de redução de custos, de trabalho terceirizado, a gente está falando de um trabalho flexibilizado, toyotista, né? Nós estamos falando do profissional multifuncional, nós estamos falando de instituições com estrutura física e de recursos humanos extremamente precarizados, que não facilitam a atuação profissional, mas que, né, um embate, né, cotidiano. Isso precisa ser consciente para que a gente busque superar essas condições, né? E aí ela coloca, pior ainda do que não fazer conscientemente, esse agir profissional acrítico, né? Para compor um campo de ação em que refletir sistemático, o agir questionador, dialoga permanentemente com essa composição única do universo e do saber profissional. Então, essa forma consciente de realizar pesquisa cotidianamente, ela é uma posição crítica, porque isso vai de encontro com o saber profissional, produzir conhecimento na nossa área profissional. Então, além de tudo, a Setúbal coloca a questão da valorização profissional como prática crítica que não se limita a consumir, né, na sua prática interventiva, os conhecimentos advindos de outras realidades, de outras regiões do saber, inclusive. Então, fica psicologizando, fica patologizando, então, né, esse consumo de outras áreas do conhecimento que acaba nos tirando, né, do rumo profissional e nos colocando em outras searas aí que não é a nossa prática interventiva. E assumida, né, conscientemente, ela é uma participação ativa do serviço social, comprometido com a produção do conhecimento, com o mundo da interdisciplinaridade como um caminho, né? E ela ainda brinca, né, que pesquisa é tão importante para o serviço social como o oxigênio é para a vida, ou seja, é um recurso de vida, né, um recurso de sobrevivência, é fundamental para a profissão. E ela coloca também que a tríade, né, ensino, pesquisa e extensão, entre as determinações sociais... tem 3 tríades estimuladoras da pesquisa, dentro dessa visão crítica, né, que são as determinações sociais, os condicionamentos institucionais e as condições concretas do pesquisador. Então, de conhecimento, de acesso a informações, esses condicionamentos institucionais são essas limitações institucionais que eu falei, de recursos humanos, de estrutura física, de tempo, né? E as determinações sociais, que são essas demandas que a própria população, que o próprio usuário do nosso serviço, o próprio cidadão, enquanto agente social no mundo, nos coloque. Né? Nós somos esses mediadores entre a demanda institucional, a demanda da população usuária
e a demanda, a minha própria demanda, né, enquanto ser humano, enquanto profissional. Então, somos mediadores nesse processo. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes o que as instituições querem são apenas levantamentos de dados, né? De um questionário, informações junto aos usuários, mas a pesquisa aprofundada, ela tem que superar essa camuflagem, essas exigências imediatistas, focalistas, desprovidas de qualquer fundamentação científica, buscando não apenas o levantamento de dados, mas uma pesquisa aprofundada e teorizada, né? Subsidiando o próprio planejamento das atividades institucionais, um conhecimento resultante do processo de pesquisa e não apenas do mero levantamento de dados superficiais, mas como diz a MINAI, né? A apresentação dos dados e a interpretação. Então, o pesquisador atento, ele aproveita as pequenas oportunidades para transformar os interesses dos grupos privilegiados em atividade que apreende o real, né, que apresenta como interesse dos grupos sociais subalternizados. Então, aproveitar todas as oportunidades para transformar essa realidade, né? E aí, essa autora é fantástica, ela coloca inúmeras críticas quando fala em relação à universidade, o papel da universidade, né? Que o papel da verdadeira universidade é estimular a pesquisa, pois a sua essência como finalidade e produção de conhecimento. E aí, se a gente for analisar, a gente vai ver dentro da história da educação todo o desmonte do Estado cada vez mais ativo e intenso, né, da política pública de educação, e como a universidade também como instituição social é cooptada por esse papel neoliberal do Estado, em que não coloca em ação o tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão, não destina os recursos apropriados. Então, tudo isso faz parte de um contexto mais amplo, né? E aí ela coloca a verdadeira universidade, ou seja, quando ela atinge o seu objetivo maior, ela incentiva a pesquisa. Então, instituição de ensino que não incentive, não dá condições de pesquisa, né, não seria considerada uma universidade, uma instituição de ensino, digamos, apropriada para o ensino. E aí vem toda uma situação, uma análise que pode ser feita no sentido de pensar como se dá as instituições de ensino privado, como é que está hoje o financiamento das instituições públicas, como é que se dá essa questão no ensino à distância. Então, são ponderações e reflexões que nós precisamos pensar, né? Embora os impactos do discurso, né, instituído sobre a ação profissional, sobre as novas formas das instituições de ver as questões sociais, elas venham a se constituir elementos das experiências sociais dos atores atuantes no processo interventivo, nós não podemos limitá-la ao contexto institucional e profissional. A efetivação, né, se verifica no cotidiano da vida do sujeito histórico e é a manifestação concreta das conjunturas de uma determinada sociedade no momento da realização da prática social. Então, quando a gente trabalha, quando a MINAI fala dessa questão do processo de pesquisa como um processo dialético, né, a Setúbal reforça isso no sentido de nos lembrar, né, que o que se apresenta ali para a gente como demanda institucional é o imediato, mas que dentro da pesquisa a gente não pode só contemplar, por isso que não pode só contemplar essa questão da apresentação dos dados, mas essa análise que só o profissional de serviço social pode fazer enquanto assistente social, né? E se nós considerarmos que o serviço social é uma forma de expressão dessa prática social, nós não queremos atribuir uma conotação empirista, mas entender uma forma de ação, a própria ação profissional em permanente transformação pelo diálogo. E essa constante só se dá através da pesquisa e da publicização dessa pesquisa,
né? Essa transformação pelo diálogo incessante entre teoria e prática, isso se dá na instituição. Não é só na academia que poderia estar descolada do cotidiano profissional, mas é o profissional na instituição que realiza a pesquisa, né? Esse diálogo que se faz pela mediação da consciência, ou seja, estar consciente de, enquanto assistente social, a pesquisa faz parte da minha intervenção profissional. E essa consciência representa a forma de ser e aparecer do serviço social. Então, a Martinelli, quando trata essa questão da identidade atribuída, em que momento da nossa história, né, o serviço social incorporou que a pesquisa não faz parte da atuação profissional, que isso não faça parte do serviço social, que não seja uma ação própria desse serviço social. Então, nós vamos assumir essa identidade atribuída ou nós vamos, né, assumir como identidade produtores de conhecimento, produtores de pesquisa e de produtores e promover esse diálogo que transforme a relação teoria-prática, né? O pesquisador, ele de alguma maneira, ele intervém na organização da sociedade. Então, por mais que a pesquisa seja institucional, aquilo é possível, em virtude da própria pesquisa, né, do próprio papel libertador para o pesquisador, para quem participa da pesquisa, a possibilidade de influenciar as transformações sociais. Então, não é a pesquisa por si mesma, mas é a pesquisa para quê? Então, quando eu penso esse trabalho teleológico, então, dos objetivos, né, é influenciar para as transformações sociais. Então, não é apenas para levantar dados ou analisá-los. Analisá-los para quê? Se isso não muda a vida de ninguém, né? E aí, a pesquisa, ela não é algo feito de qualquer jeito. Senão a Minayo não teria perdido o tempo dela de estabelecer um passo a passo, dar dicas sobre a entrevista, sobre o planejamento, sobre a análise, sobre a apresentação dos dados na pesquisa qualitativa, né? Então, a pesquisa é um processo planejado. Isso é fundamental de nós entendermos. Não é hoje eu cheguei aqui, não, vou fazer uma pesquisa ali. Aí é o primeiro que entra na sala. Não, não é assim bagunçado, né? A pesquisa é um processo planejado, viabilizador da construção de conhecimentos legítimos, né? Dentro, claro, da provisoriedade temporal, nós estamos fazendo uma pesquisa dentro de um contexto histórico, né? Pelos meios acadêmicos ou institucionais, mas precisamos lembrar que a instituição é o berço da prática profissional, né? E a academia pode ser uma mediadora, mas que a instituição é onde realmente se dá a prática. Então, se nós deixarmos só para a academia, de forma isolada, produzir o conhecimento, nós teremos um resultado, né? Mas o que se quer é que dentro da instituição, né, nós estejamos atentos com a prática da pesquisa, publicização de análises, né, e tudo mais. À medida que o serviço social vai ficando vigilante com essas demandas sociais de hoje, né, já que não são as mesmas de ontem, elas transformam o seu modo de ser, tanto de forma endógena, ou seja, de dentro mesmo da profissão, quanto de forma exógena, né? E também altera essa questão da identidade atribuída, porque quando eu aceito que essa ideia que vem de fora, de que o assistente social não produz conhecimento, eu estou concordando com essa identidade distribuída, mas eu digo não, o assistente social é produtor de conhecimento, eu estou produzindo a própria identidade profissional, né? E aí a gente tem as opções, né? Esse conhecimento resultante, subsidiário da experiência pode avançar para a sociedade e produzir alterações, ou eu posso reproduzir situações conservadoras inconscientemente muitas vezes, né? Então, quando ela trazer para a consciência, então trazer para a consciência também além de assumir
a, a responsabilidade dessa intervenção profissional também é assumir que quando eu não faço, eu me coloco numa situação conservadora. Entende? O não fazer já reforça essa situação conservadora, né? A Setúbal ainda, ela busca lá em Marx, né? E busca que quando Marx apreende a mediação a partir do significado histórico, social, coletivo, da sua natureza, que transcende as ações imediatas existentes entre o sujeito e o objeto, o método dialético materialista histórico pode ser uma mediação, né? Se transforma em categoria central e promove a autonomia entre os homens, as coisas, os fenômenos e a ciência. Então, quando a gente traz como um princípio ético a autonomia, né, a gente está dizendo que enquanto nós todos não soubermos conscientemente, não tivermos todas as informações para tomar as decisões, nós não seremos livres e nem autônomos, né? Então, quando a Mioto fala sobre as ações socioeducativas necessárias ao desempenho profissional do serviço social, como fundamental da atuação profissional, que a leva de levar informação, né, de buscar a reflexão dos sujeitos a respeito do mundo em que vivemos, então a gente também nega a autonomia dos sujeitos. E essas mediações, elas não só indicam o caminho, mas são o próprio caminho, né? Que leva o pesquisador a avançar qualitativamente no desenvolvimento da pesquisa por meio de aproximações conceituais sucessivas e inferências lógicas, né? O pesquisador não é o detentor no total da verdade, né? E são conceituações sucessivas, porque a realidade de ontem não é mais a mesma de hoje. Então, se eu fiz a pesquisa ontem, hoje eu preciso rever quais são os aspectos sociais que mudaram, para que a análise de hoje seja mais coerente do que a de ontem. E só é possível, e aí a autora coloca isso, que a pesquisa como instrumento de mediação, né, entre o sujeito e o objeto, como uma forma de praxe, né? Isso só será uma praxe, a pesquisa como mediação, só será possível a praxe quando nós percebermos as facetas da realidade apreendidas pelo pesquisador na sua elaboração teórica, né? Que inviabiliza a separação entre o ato consciente crítico e as relações nas quais o sujeito e o objeto são componentes sociais do todo, né? E tem características particulares da vida em geral. Então, é possível que isso seja praxe, sim, mas que para isso exigem algumas peculiaridades, né? Então, a pesquisa como um processo envolve cooperação humana, né? Eu estou aqui dentro do serviço social, eu não vou fazer pesquisa com animais, vou fazer pesquisa com seres humanos. Então, envolve uma cooperação humana. Lá, quando a Minayo traz aquela questão do conhecimento, da interlocução entre os sujeitos, que tem que ter primeiro, uma aproximação com as pessoas, um respeito, um conhecimento dos sujeitos, com o intercâmbio, né? Então, tudo isso. Então, a Setúbal, ela reforça isso, né? Que a pesquisa como um processo planejado, precisa de cooperação humana, esses meios utilizados pelo pesquisador são os métodos, as técnicas, as teorias, anteriormente elaboradas e socializadas, e só estará socializado se nós publicarmos. O pesquisador, como a pesquisa, né, guardam em si uma relação ontológica em que o homem, no seu ato
de produzir-se como um pesquisador, produz conhecimento científico, se objetiva por meio do seu projeto da investigação, do manuseio do instrumental da pesquisa, da assimilação de teorias e uma postura crítica e consciente em frente à realidade examinada. Então, como a Minnaert também já dizia, né, e elas corroboram nesse sentido, quando o pesquisador está no trabalho de campo, que é a nomenclatura utilizada pela Minayo, né, ele também se transforma, e essa transformação é positiva não apenas individualmente, mas socialmente, né? Então, e o mais importante que, né, todos os autores reforçam é a questão de nós estarmos aprendendo o real na sua totalidade e não apenas na imediaticidade, né? E ainda falando dessas categorias, né? Então, a pesquisa pode ser uma mediação para a praxis, guardando algumas condições específicas, né? Mas essas formas de determinação das objetivações do homem, como ser pesquisador, né? Representam os limites impostos historicamente ao desenvolvimento da pesquisa pelo serviço social, que abrange desde uma formação, né? E aí aquilo que a gente já dizia, essa formação substancializada em exigências constantes de construção do saber, até as condições materiais que são apresentadas para a realização desse empreendimento. E aí a gente pensa aquele contexto das universidades que não desempenham o tripé de ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente pensa o contexto das universidades particulares e dentro disso, né, as EAD e presencial. A gente vai pensar quais são os não investimentos, né, nas instituições públicas para o desenvolvimento do tripé da educação que proporcionaria essa formação completa e complexa, né, entendendo o serviço social como uma produtora de conhecimento e não apenas como um consumidor, né, de matéria importada de outras áreas do conhecimento. E outra questão que eu gostaria de trazer com vocês também é a questão da docência, né? Geralmente, principalmente na pós-graduação, né, em estrito sensu, em que a pesquisa tem se apresentado como prática mais constante e é uma situação que a gente precisa pensar, né, aquela questão como uma mediação importante, mas que a gente não pode restringir a pesquisa à docência e nem ao ensino. A gente precisa entender que pesquisa é parte da intervenção profissional na instituição, então, independente de estar associado ou não com a universidade, a pesquisa precisa acontecer de uma forma muito ética e competente, né? E também depende da postura do pesquisador. E aí, pesquisador assistente social, pesquisador enquanto pesquisador social, né? Que é a identificação desse sujeito profissional com os setores da sociedade. Então, de que lugar fala esse pesquisador, né? E não é, claro, uma situação específica do serviço social, e esse conhecimento pode ser favorável ou desfavorável à classe trabalhadora, ela pode reafirmar poderes e culturas totalitárias, né? Ao invés de colaborar com a dignidade humana, com a superação da violência, com a superação das condições mais precárias do sistema capitalista, a gente estaria corroborando com eles numa atitude conservadora. Lembra que a própria Setúbal fala, o ato de não fazer conscientemente a pesquisa já é um ato conservador, né? Então, a identificação do profissional com setores da sociedade interfere na compreensão da pesquisa como um objeto de intervenção profissional. E também tem uma outra questão, que é o próprio desconhecimento da existência de um estatuto de pesquisador para a profissão,
né? Isso foi constatado na minha pesquisa, na região norte, né? A falta de reconhecimento da nossa capacidade de produção de conhecimentos científicos. E isso tem uma origem, né? Quando a gente fala a nossa formação e o papel principal da educação, da universidade, é a formação para o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, essa formação precarizada, isso tem rebatimentos de curto, médio e longo prazo para a profissão e para a sociedade. Porque se eu, enquanto pesquisadora, e a minha pesquisa ela não é só para mim, ela transforma a mim, aos sujeitos pesquisados e à sociedade, então eu deixo de promover e de possibilitar uma reflexão para essa transformação. E é claro que a pesquisa em si, como diz Paulo Freire, não é a educação que muda o mundo, mas as pessoas, né, mudam o mundo. Ou seja, o acesso das pessoas à educação é que muda o mundo, não é a educação em si. É a mesma coisa da pesquisa, não é a pesquisa em si que garante as mudanças sociais, mas é essa inter-relação, é todo esse processo de construção que muda o pesquisador, que muda o sujeito que participou da pesquisa e que muda a sociedade. É essa conexão, essa inter-relação. E essa atividade teórica, porque a pesquisa não deixa de ter a parte teórica, né, refletida, de busca de conhecimento, mas também é uma ação crítica, uma prática questionadora, né? E redefinir o quadro atual na nova divisão social e técnica do trabalho, não é só instrumentalizar da pesquisa para interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas é transformar, como diria Marx e Engels, né? Então a pesquisa não é só para interpretar, mas é para transformar, ter possibilidade. Se eu não crio nem mesmo a possibilidade de transformação, então para que essa pesquisa? Né? E a pesquisa que considera o homem, os grupos, as populações como simples objeto de estudo e tem por finalidade apenas o cumprimento de exigências acadêmicas ou a satisfação de necessidades de agências financiadoras, jamais se corporificam como praxis, pois fica patenteado o seu sentido estrito utilitário, né? Diz a Setúbal, e eu acho fantástico isso, porque quando ela diz que a pesquisa tem possibilidade de ser uma mediação para a praxis, ela diz que só será assim quando essa teleologia transformadora fizer parte dos objetivos desse projeto e não apenas um sentido utilitário para a instituição, para atender a objetivos institucionais, mas para atender objetivos societários. E aí, a gente, né, para finalizar, a gente faz uma reflexão, porque, como eu disse, né, a universidade, ela, como parte desse contexto social, como uma das instituições sociais, como parte desse movimento que o Estado brasileiro faz, principalmente dentro da educação, com o setor privado, com a precarização da educação, com a educação como um número e não como uma qualidade, ela também é capturada por conteúdos estrangeiros, né, da estrutura e organização do conhecimento científico, validando internacionalmente. E aí a gente precisa estar muito atento que muitas vezes isso não é a peculiaridade da América Latina ou do Brasil, né? E isso é uma característica da América Latina do Brasil. O professor Nildo, né? Um crítico marxista, economista, fantástico. Ele sempre fala essa questão das características não só do Brasil, mas da América Latina, né? De imperialismo, de colonialismo, das nossas heranças coloniais imperialistas, né, que faz com que os especialistas percam essa curiosidade intelectual, né, que acaba formando o acadêmico anti-intelectual, e essa formação favorece justamente a divisão burguesa do conhecimento, pois não é um conhecimento público, né,
e guarda a cumplicidade com a ordem social estabelecida. Então, muito obrigada por esse momento, né, de possibilitar fazer essas reflexões com vocês. E então a gente fecha dizendo que a pesquisa é parte intrínseca da nossa atuação profissional, né? Só assim que nós vamos estabelecer uma identidade profissional de pesquisadores e de promotores de conhecimento da realidade, sem que nós estejamos apenas reproduzindo, sendo anti-intelectuais, né? Ao invés de se achar o esperto, é justamente o contrário, nós estamos reproduzindo essa ordem capitalista, desigual e excludente. Muito obrigada e até a próxima.